Bom dia, muito bom dia. Hoje é 31 de julho, quarta-feira, e eu sou a Ju Cyber. E não, você não está ouvindo errado. Sim, sou a Ju Cyber e de vez em quando eu vou aparecer aqui no Giro do Loop, que é o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. Bom, hoje a gente vai falar sobre o lançamento do Snapdragon 4S Gen 2, que visa aí os celulares mais baratos, que são focados também em IA. E agora a gente vai ver esse chipset com maior frequência, porque as empresas resolveram colocar inteligência artificial em tudo. Então a gente vai ver alguns lançamentos também com esse chip e vai ser bem interessante daqui para frente. Bom, a Shein também fez um manual do novo imposto para tentar ajudar os seus clientes. Ajudou, pero não muito, mas eu vou contar mais depois. E a Realme lançou 2 smartphones 6 meses após o anúncio dos antecessores. Pois é, a gente vai falar melhor disso depois da vinheta. O Snapdragon 4S Gen 2 foi anunciado recentemente pela Qualcomm e ele é um novo chipset focado em celulares baratinhos. Segundo a empresa, o intuito é fazer com que os celulares até $99, que é ali na faixa entre 500 e poucos, R$600, sejam ainda mais populares com o público e tenham tecnologias mais avançadas. Com isso, a gente vai ver aparelhos com 5G e até mesmo com mais foco em inteligência artificial. E esse chip, na verdade, ele traz algumas configurações bem interessantes para a sua faixa de preço. Apesar dele ser uma geração ali um pouco mais inferior ao Snapdragon 4 Gen 2, ele ainda é um bom chipset. Vamos ver aqui os detalhes dele. Ele é uma plataforma que está focando em democratizar ali o 5G, já que o intuito da empresa é fazer com que ele alcance até 2,8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. E se a gente for calcular bem, a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, são aí 1/4 da população sendo atingida por esses celulares mais baratos, porque ele é focado justamente no mercado emergente, que é muito visto lá na Índia, que é onde a Xiaomi lança muitos aparelhos, a Realme também tem uma presença muito forte naquele mercado, e é claro que também vai ter coisinhas aí focadas no Brasil e na América Latina, mas a gente vai falar mais detalhes mais para frente. Além desse objetivo, que é trabalhar com esse chip um pouco mais custo-benefício, a empresa colocou também alguns diferenciais em relação ao seu irmão maior, que é o Snapdragon 4 Gen 2, que faz com que os aparelhos sejam mais baratos e ao mesmo tempo ainda sejam tecnológicos. Mas com isso ele perde algumas configurações, que a parte de 5G é limitada, a frequência de ondas milimétricas tem uma limitaçãozinha, os padrões que você tem de 5G são apenas o SA e o TD, e com isso a gente vê aí alguns pontos negativos, porque o download vai ser limitado a até 1 GB por segundo, ao contrário do que a gente tem no Snapdragon 4 Gen 2, que é até 2,8 GB por segundo, se não me falha a memória. Outras tecnologias também foram cortadas para tentar baratear o chip mais ainda, Com isso, ele tem aí o Bluetooth 5.1 e o Wi-Fi Dual Band, que é o Wi-Fi 5, ao invés de ser o Wi-Fi 6 ou 6X, como a gente vê nos modelos mais avançados. Ainda na parte de configuração, é um CPU com 8 núcleos, obviamente, e com isso são 2 núcleos focados em desempenho e 6 focados em eficiência energética. Esses 2 focados em desempenho são de 2 GHz e os focados em eficiência energética são de 1,8 GHz. Então, tem essa pequena diferenciação aí, mas ele é bem legal no sentido geral, porque dá para você utilizar sem tantos travamentos, mas é claro que também você não vai poder jogar games em configurações gráficas máximas, porque aí você vai exigir muito do hardware dele e esse não é o propósito. Em relação aos aparelhos que podem chegar com esse chip no mercado mais em breve, já que a Qualcomm ainda não falou de nenhum aparelho específico que vai ser anunciado com ele, espera-se que sejam modelos que tenham ali uma tela Full HD de 90 Hz ou algo bem parecido com isso, ali perto de uma memória RAM um pouco mais avançadinha, ali perto de 4, 6 GB, algo bem equilibrado, assim como a gente viu no Redmi Note 13 5G e no Poco M6 Pro 5G, que tem o chip Snapdragon 4 Gen 2. Então vai ser um chip bem interessante da gente ver aí no mercado, ainda este ano, em 2024, e tudo indica que a gente vai ver muito em breve, não só na Índia, como eu já citei, mas também, talvez, aqui no Brasil e em todo o território da América Latina. Então tá bem interessante. E a Meta liberou a IA, que permite a criação de perfis no AI Studio nos Estados Unidos.
Pois é, apesar da Meta trabalhar com muitas coisas aqui no Brasil, ainda não há previsão dessa tecnologia toda chegar por aqui. Mas a gente vai acompanhando aos poucos, né? A ideia, na verdade, é que os criadores de conteúdo e donos de empresas façam com que eles tenham avatares ali um pouco mais comunicativos para representarem a empresa, de certa forma, representarem eles de uma maneira um pouco mais fácil de se comunicar ali com o público, sem que eles tenham que ficar colocando a cara o tempo inteiro. É quase uma Lu do Magalu, só que no caso é focada ali em ser o seu perfil, trabalhando para você. É como se você se tornasse escravo de si mesmo. Algo bem esquisito de dizer, inclusive. Não, Bem-vindo ao Futuro é assustador, cara. Pelo amor de Deus, credo. E o intuito dessa nova IA aí esquisitona é responder DMs, né? O que acaba sendo uma grande ajuda, porque diariamente a maioria das pessoas recebem aí no mínimo 20 DMs, então ter alguém para fazer isso para você, sem você precisar pagar uma pessoa à parte, já é um grande ponto positivo. Mas ainda assim é esquisito, né? A Meta falou que os usuários do Instagram nos Estados Unidos podem começar a usar o AI Studio por meio do seu site ou iniciando um novo chat de IA diretamente no Instagram. É como se fosse um chat GPT da própria Meta, onde você vai se comunicar e conseguir desenvolver o seu, no caso, o seu avatar interativo ali de uma maneira um pouco mais fácil. E como eu já disse, a gente não tem ideia de quando isso chega ao Brasil, mas provavelmente chegará porque a gente sabe que aqui o uso de inteligência artificial tem se fortalecido cada vez mais e ainda tem aquele ponto de que muita gente gosta de ter aqueles avatares esquisitos para, de certa forma, se comunicar ali na internet, seja para uma coisa um pouco mais interativa ou até mesmo para preservar a imagem de certa forma. Então, bora ver como que isso vai funcionar na prática, né? E a Realme resolveu fazer anúncios inesperados para 2024, né? Ou pelo menos era o que se esperava no âmbito geral, já que a gente espera que lançamentos sejam feitos uma vez por ano. E o que acontece é o seguinte, o Realme 13 Pro e 13 Pro Plus foram anunciados oficialmente no dia 30 de julho, no caso ontem, pela empresa. E o que pega a gente de surpresa não é o fato da empresa estar anunciando o aparelho, e sim o fato dele ser anunciado 6 meses depois do Realme 12 Pro Plus chegar no mercado, porque para quem não lembra, ele foi anunciado lá em janeiro de 2024, então são 6 meses aí de espaçamento entre gerações. Por mais que seja um celular intermediário, ainda assim é complicado a gente ver isso na prática, porque pega os usuários desprevenidos e imagina que comprou o Realme 12 Pro Plus agora em junho, em julho, aí chega em agosto, já vai ter uma outra opção para comprar. Aqui no Brasil ainda não, mas lá na Índia vai ser assim que vai acontecer. Então vai ser uma dorzinha de cabeça para muita gente, mas a gente vai tentar entender por que desse lançamento agora, com base nas especificações que a empresa falou sobre cada um deles. No geral, eles são bem parecidos em recursos e até mesmo na parte de focar em inteligência artificial, mais uma vez focando em IA, porque as empresas estão cada vez mais focadas em falar em IA nos seus aparelhos e vai ser assim daqui para frente, mas os preços estão bem equilibrados para o mercado emergente, que é a Índia, no caso, né? Que é onde ele foi anunciado oficialmente agora e a gente não sabe exatamente quando que ele chega aqui no Brasil, porque a Realme Brasil ainda não se posicionou em relação a isso. O Realme 13 Pro tem tela AMOLED de curva de 6.7 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz. E o chip dele, assim como o do Realme 13 Pro Plus, é o Snapdragon 7S Gen 2. E eles têm alternativas aí de 8 GB de RAM e 12 GB de RAM, assim como o espaço interno também varia entre 256 GB e 512. E a bateria também é bem parecida, né, no caso, porque é de 5.200 mAh com a recarga rápida de 45 watts. E na parte fotográfica, a câmera frontal é de 32 megapixels e o sensor principal é de 50 megapixels e já o secundário, que é o ultra-wide, é de 8 megapixels. Já no modelo Pro Plus, a gente não vê tanta diferença, porque eles são bem parecidos mesmo em especificações, mesmo processador, praticamente a mesma memória RAM, armazenamento e tudo mais. O que diferencia mais ele mesmo é a questão do carregamento rápido, que é de 80 watts. Então, aí tem uma potênciazinha maior para você recarregar esses 5.200 mAh de bateria. Então, acaba sendo bem interessante nesse sentido também. E ele tem uma câmera a mais, né? Porque o foco do Pro Plus é a câmera periscópio, que é ali de 50 megapixels, assim como a principal. Então, acaba que você ganha uma câmera de zoom com muita competência, como foi na geração passada. E isso vai diferenciar os dois aparelhos no âmbito geral, porque
no geralzão, assim, de especificações, eles são quase irmãos gêmeos, mas são iguais, mas diferentes. Ali, em relação ao preço, a gente tem, na média, o Realme 13 Pro Plus partindo de R$ 2.200, na conversão direta do dinheiro da moeda indiana, né, no caso, e o Realme 13 Pro partindo ali de R$ 1.810. É claro que os preços vão variando e eles podem alcançar até R$ 2.500 no Realme 13 Pro Plus e R$ 2.200 ali próximo disso no Realme 13 Pro. Então, vai ser bem interessante a gente ver quando chegar aqui no Brasil como será que vai ficar o preço. A gente não sabe nem se eles virão para cá, mas a gente fica nessa expectativa, já que a geração passada chegou aqui. E a Shein realmente parece estar engajada aí em querer falar que os impostos não vão afetar tanto as compras internacionais. Mas a gente vai analisar agora, porque eles lançaram um manual e começaram a enviar por e-mail para os clientes para tentar ajudar a galera a entender como que vai funcionar a nova forma de imposto que vai aí pegar também os produtos abaixo de $50 a partir de amanhã dentro do site deles. Mas será que essa tabelinha aí da Shein realmente faz sentido? Eles mandaram assim no e-mail. Apesar da nova política de tributação, a Shein continua com o subsídio do ICMS para que você continue fazendo compras por um preço acessível. Bom, isso é o que a empresa está dizendo. Com base na tabela, a Shein vai fazer o seguinte, vai reduzir, vai tirar, né, fazer subsídio ali do ICMS de 17%, para não ficar tão pegado ali no bolso para quando chegar na parte do imposto de 20% nas compras abaixo de $50, que a gente sabe que agora vão ser taxadas também. Só que quando a gente analisa essa tabela, algo interessante acontece. Apesar da matemática não ser algo que a gente vai trabalhar muito aqui no Giro do Loop, é interessante porque eles fazem o subsídio do imposto de 17% e, ao mesmo tempo, eles colocam esse subsídio em forma de frete. Então, o que aconteceu aí nessa matemática da tabela? Eu estou tentando entender, porque pelo exemplo, pelo menos, a gente vê que os 17% vão continuar sendo cobrados, mas de outra forma. Então, eu tô bem curiosa para ver como que vai ser isso na prática, porque a Shein tentou falar que vai ficar mais fácil de você comprar por lá, sem ter a dor de cabeça de pagar o imposto com tanta pancada assim no bolso, só que ao mesmo tempo coloca o frete e com isso a gente não fica tão limitado assim de estar ali com o imposto em nossas mãos. A gente vai continuar vendo esse imposto sendo embutido nas compras, só que de outra forma. Então, meio que ia trocar 6 por meia dúzia. Mas eu sei que isso pode valer, de repente, para alguns produtos. Pode ser que tenha ofertas que eles consigam colocar frete grátis nas compras abaixo de $50. Mas, por hora, não está fazendo muito sentido essa tabela. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí, que estão assistindo a gente pelo YouTube, nos comentários. E a gente vai deixar também o link na descrição para vocês acessarem e também ficarem por dentro dessa nova declaração de imposto aí, que vai rolar, né, com base nessa nova taxação que está sendo cobrada aí dos produtos abaixo de $50. E a Tesla está fazendo recall de 1,8 milhão de carros lá nos Estados Unidos. E o problema é sério. Olha só, se liga. A Tesla está emitindo esse recall porque uma falha no software está fazendo com que não seja detectado quando o capô está destravado. É basicamente a mesma coisa que a gente passa, por exemplo, aqui no Brasil, quando você não coloca o cinto de segurança que o carro fica apitando. Basicamente era isso que o Tesla deveria fazer e não está acontecendo isso. Então o que acontece é o seguinte, se ele não avisa, o capô pode estar destravado e com isso, quando o seu carro bater ali uma velocidade acima de 100 km por hora, o vento é inevitável, né? Vai fazer com que o capô levante e literalmente ou obstrua a sua visão como motorista ou vá embora, ou de repente se arrebente e arrebente o vidro do seu carro e você sofra um acidente fatal. Enfim, são muitas possibilidades aí que poderiam ser bem complicadas no geral para o usuário. Mas com isso, o intuito deles é fazer com que essa correção seja feita o mais rápido possível para garantir a segurança dos motoristas. E a correção vai ser enviada por meio de uma atualização de software over the air. Então, o que vai acontecer? Você não vai precisar ir até a Tesla com o seu carro. Basta você fazer a atualização de software e vai ficar tudo certo. O que é até um ponto positivo, né? Porque imagina quase 2 milhões de pessoas indo até a concessionária com seus carrinhos lá para fazer uma atualização de software.
é inevitável que a tecnologia, pelo menos nisso, está ajudando bastante os motoristas de carros elétricos. E esse recall está valendo não só para os modelos mais básicos, mas é Model 3, Model S, Model X de 2021 a 2024. E também afeta alguns veículos Model Y, né, de 2020 a 2024. Então são bastante carros aí que estão sendo afetados por essa falha de software e com isso poderia gerar uma falha mecânica, né, que poderia ser fatal aí para um motorista, mas ainda bem que vai ser corrigida. E essa notícia chega logo após, na semana passada, a Tesla ter registrado a pior margem de lucro no trimestre ali em 5 anos. E a empresa vem trabalhando há bastante tempo para se destacar e com isso a gente começa a pensar, será que o fantasma de Nikola Tesla está começando a aparecer por lá? Não sabemos. E por último, mas não menos importante, a série Like a Dragon Yakuza ganhou trailer e data de lançamento. Essa série, para quem não conhece ou não é fã, de repente, aí do jogo, é baseada em um game que foi lançado pela SEGA lá em 2020. E essa série agora vai ser em forma de live action e vai passar lá no Amazon Prime. Então a gente vai ter aí uma ideia de como que vai ser a qualidade dessa série, já que a gente tem The Boys, que é uma série baseada em quadrinhos da DC, que também é maravilhosa e passa por lá, e inclusive vai ter a 4ª temporada só daqui a muitos anos. Enfim. A temática da série é focada em suspense, né? E como eu já disse, é baseada no game, então ela vai se passar ali entre os anos de 95 e 2005, que vai pegar toda a parte da infância do protagonista até a sua fase ali semi-adulta, né? Já que não dá pra você ficar adulto tão rápido assim em 10 anos. Na série, a gente vai ver a jornada do Kazuma Kiryu, que é vivido por um ator japonês que tem um nome que trava a língua, né? Que é o Ryoma Takeuchi. Ele vai ser o guerreiro da Yakuza com foco em explorar o senso de justiça, dever e humanidade. Segundo o diretor Masaharu Teike, a produção foi pensada para entregar muito fanservice e surpresas, mas não foram revelados detalhes a respeito disso e, claro que expectativas vão sendo geradas, já que a gente conhece bem a qualidade dos produtos da Amazon. A série terá 6 capítulos, sendo baseada naquele esqueminha de parte 1 e parte 2 que já tá cansando. Mas enfim, a primeira parte com 3 capítulos vai ser anunciada ali, vai ser lançada no dia 25 de outubro aqui no Brasil e 24 de outubro lá fora, né, porque é o fuso horário, vocês sabem como é. E a segunda parte vai ser no dia 1º de novembro. E todos esses conteúdos você vai poder acompanhar diretamente lá na plataforma de streaming Amazon Prime Video. Então fiquem ligados porque vai ser bem interessante. E esse foi o nosso Giro do Loop de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você está ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, também acessem o nosso canal no YouTube, se inscrevam e ativem as notificações, compartilhem com seus amigos e até o próximo Giro. Tchau, tchau!